O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a postura que assume este samaritano, esse estrangeiro, fala ao nosso coração, porque nós também constantemente nos aproximamos do Senhor com os nossos pedidos, com as nossas súplicas. Cada um de nós carrega dentro do seu coração as suas realidades pessoais e nós as apresentamos ao Senhor. Porém, esse samaritano nos ensina que não basta somente o dom, mas nós precisamos encontrar o doador do dom. Nós precisamos nos relacionar com aquele que doa as graças incontáveis na nossa vida. Porque se estabelecemos uma relação com Deus baseada apenas no que Deus pode nos dar, é uma relação unilateral, é uma oração interesseira, é uma relação vazia. Por isso, esse samaritano nos dá uma lição de que também nós precisamos buscar o doador dos dons. Nós precisamos nos voltar para Deus, que é capaz, na sua bondade, de nos dar aquilo de que nós necessitamos. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jerusalém é o lugar da realização da vontade de Deus. E ao aproximar-se, de uma vila, encontra esses 10 leprosos que vão, na verdade, ao seu encontro. A lei estabelecia que o grito que os leprosos deveriam fazer não era do pedido de ajuda. A lei estabelecia que eles deveriam gritar: imundo, imundo. Ou seja, para que as pessoas se dessem conta da proximidade deles, se afastassem para evitar o problema do contágio. A oração que aquela situação colocava na boca dos leprosos era uma oração de autocondenação. E a presença de Jesus desperta no coração daqueles 10 uma outra oração, a oração de súplica, a oração de confiança no Senhor. Esses 10 leprosos eram considerados, pela sociedade da época, pessoas que estavam mortas para as relações humanas e também para as relações com Deus, porque essa pessoa não podia ter o convívio dos outros, essa pessoa ela era isolada em lugares fora da cidade, essas pessoas não podiam ousar entrar nos lugares de culto, estavam impedidas de se dirigir a Deus para fazer as suas súplicas. Ou seja,
esses 10 leprosos estavam mortos. Porque o que somos nós sem a nossa relação com Deus e sem a nossa relação com as pessoas? Quem é o homem se ele não se relaciona com Deus, se ele não se relaciona com os demais? Está morto. São essas pessoas que nessa situação de enfermidade se unem. Os 10 estão ali, um grupo, se unem na enfermidade. Existe algo que é comum aos 10, a dor, o sofrimento, aquela situação que enfrentavam com a enfermidade da lepra. Mas cada um deles carregava um isolamento dentro de si. Nós também somos esses leprosos. Cada um de nós também carrega dentro de si um isolamento, carrega algum aspecto que ninguém à nossa volta é capaz de acolher. Você certamente já se viu com os seus dramas, com as suas realidades, também experimentou a solidão de não ter nesse mundo alguém que pudesse compreender a sua dor. Isso faz parte da nossa condição. Embora a gente tenha tantas ajudas a nível humano, mas só Deus é capaz de entrar nesse lugar, só Deus é capaz de acessar esse lugar de isolamento e nos tirar desta situação. E é isso que Jesus faz, porque a palavra de Jesus, ela corresponde àquele anseio dos 10. Imediatamente Jesus diz: vão apresentar-se ao sacerdote, porque também era parte da regra. O sacerdote é que dava para eles o atestado de purificação. Era o sacerdote que dava para eles de novo a permissão de regressarem ao convívio comunitário. Então, Jesus dá esta ordem. E quando eles estão a caminho do sacerdote, certamente estavam indo na direção de Jerusalém, porque era ali que se encontrava praticamente, todo o serviço do culto que os sacerdotes prestavam era Jerusalém. Quando eles estão a caminho de Jerusalém, o que acontece? Eles são purificados. Eles experimentam a ação do amor de Deus que agora os purifica. Só que acontece um fato: somente um retorna para agradecer. Aparece aqui o elemento da gratidão. A gente sabe que, se a gente for lá nos Salmos, 1/3 dos Salmos são 150, 1/3 desses 150 Salmos são petições. Apenas 10 dos Salmos são orações de louvor e gratidão a Deus. Muitas vezes nós sabemos muito bem pedir. Nós somos mestres em pedir a Deus as suas graças. Repetimos orações, nossas novenas, fazemos as nossas súplicas, mas poucos de nós experimentamos o elemento da gratidão. O que é a gratidão nesse fato? É voltar à fonte, é voltar à fonte daquela graça. Aqueles outros 9, certamente, foram do sacerdote e voltaram para suas vidas, para suas ocupações, regressaram, já tinham alcançado a graça que queriam. Mas aquele samaritano volta à presença de Jesus, reconhecendo nele Deus, para louvar e agradecer por aquilo que recebeu. Que o Senhor hoje também, nesta Eucaristia, purifique o nosso coração de toda ingratidão que muitas vezes nós vivenciamos. E vejam a graça que aquele homem alcançou. Jesus disse para ele: vai, porque a tua fé te salvou. Jesus não diz a tua fé te curou simplesmente, isso já era evidente, mas Jesus diz a tua fé te salvou. Ou seja, aquele samaritano foi o único que experimentou não só cura, mas experimentou salvação.
experimentou a graça de Deus salvífica, que não pensa só na nossa cura física, que não pensa só no nosso bem-estar, bem-estar social, bem-estar econômico. Nosso bem-estar, sim, é caro aos olhos de Deus, mas Deus pensa muito mais na nossa salvação. E Ele nos dará as graças que forem necessárias para a nossa salvação. Então, já fique claro para você que quando você não for atendido numa súplica, é porque aquilo não colabora com a tua salvação. Se você não for ouvido na sua oração, saiba que existe um projeto muito maior do que aquilo que você está pedindo, porque para Deus interessa a nossa salvação. Foi isso que aquele samaritano experimentou, que causou espanto em Jesus, mas não tinha ninguém que voltasse para glorificar a Deus, somente esse estrangeiro, somente esse samaritano, alguém que estava completamente fora dos padrões religiosos de Israel, alguém que não estava 100% honrando a Deus, porque os samaritanos, eles eram pessoas que acabaram se contaminando com outros cultos, que deixaram outras coisas entrarem e roubar a pureza da fé daquelas pessoas. Os samaritanos eram vistos como pessoas infiéis a Deus. E foi esse infiel que voltou para glorificar a Deus? É o espanto que muitas vezes causa também a nós, quando nós vemos uma pessoa que não está, dentro do nosso círculo religioso, experimentar uma graça de Deus, ter a sua vida transformada e agora fazer da sua vida uma glorificação a Deus. É uma lição para todos nós. Por isso, aquele samaritano não queria simplesmente fechar as feridas que ele trazia, mas ele queria rasgar o seu coração para que Jesus pudesse entrar definitivamente na sua vida e lhe fizesse companhia para sempre. Abaixe por um instante a sua cabeça, peça essa graça ao Senhor agora, que Jesus faça companhia a você e Ele te conduza para a salvação da sua alma, que Ele conduza você pelas estradas da vida para te salvar. Jesus se interessa pela nossa salvação. Hoje é Ele que se aproxima de cada um de nós nessa liturgia, pela sua palavra, daqui a pouco pelo seu corpo e sangue que vamos comungar. É Ele que se aproxima de nós, leprosos, impuros, pecadores. É Ele que na sua bondade toca as nossas feridas, cura o nosso coração, para que nós glorifiquemos a Deus com a nossa vida. Senhor, acolha-nos nesta hora, acolha-nos nesse dia. Nós estamos aqui na Tua presença para elevar contigo ao Pai do céu o mais perfeito louvor, a mais perfeita oração, a Eucaristia. Que a presença do Teu corpo e sangue, Senhor, que daqui a pouco vamos comungar, faça no nosso coração uma obra de purificação. Purificação das nossas lepras, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos pecados, vícios, de toda a impureza que há em nós. Que o Senhor nos purifique com a graça da Tua presença. E que ao sairmos hoje desta Santa Missa, vamos glorificar o Pai do céu pelas suas incontáveis graças, imerecidas graças, que Ele realiza em nosso favor. Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te damos graças, porque és o nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.